29. Amém. Desde já, louvado seja Deus. Gostaria de agradecer por este convite. Aleluia, de estar aqui nesta noite, podendo ministrar a palavra do Senhor. Amém. Aleluia, que foi feito pela minha prima Pamela. Aleluia. Essa tua contando que é gravando. Amém. Quem achou, diga graças a Deus. E não achou, diga misericórdia. Aleluia. Amém. Capítulo 29 de 2 aos Crônicas. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 7. Apenas o versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Também fecharam a porta do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Amém? Pode vos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus já tem falado profundamente em nosso meio nesta noite. Aleluia. Quantos creem que Deus já tem falado nesta noite? Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só vamos acabar de encher as talhas. Amém? Porque, aleluia, nós vamos enchendo a talha ao decorrer do culto. Louvado seja Deus, até que ela venha transbordar por completo. Amém? Aleluia. Ela será completada nesta noite, porque Deus está, aleluia, aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Só aumenta um pouquinho o microfone, se puder. Aleluia, baixou um pouco aqui a garganta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Da bênção, louvado seja Deus. Aleluia. Deus está, aleluia, neste lugar na noite desse dia. Aleluia. Temos visto, aleluia, o que Deus está fazendo e que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o Senhor neste lugar. E se você crê que Ele é o Senhor neste lugar, nesta noite, já começa a exaltar, já começa a enaltecer, já começa a adorar nesta noite, porque Ele está aqui. Louvado seja Deus neste lugar. O culto abençoado, o culto de jovem, louvado seja Deus. Lembro-me que aceitei Jesus com meus 13 anos de idade. Aleluia. E que com 13 anos de idade já podia ministrar a palavra de Deus, já pregava a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns lugares em que Deus, aleluia, nos levava para ministrar, para pronunciar a sua palavra. Aleluia. E através da palavra vimos o agir e o operar de Deus. Alguns lugares em que tenho ido pregar a palavra do Senhor, costumo eu dizer que todo homem que prega, toda mulher que prega a palavra do Senhor, ele tem que pregar naquilo que crer e também crer, louvado seja Deus, naquilo que prega. Não adianta, louvado seja Deus, alguém não acreditar, alguém não crer, alguém não confiar, louvado seja Deus, naquilo que ministra, naquilo que prega, naquilo que pronuncia, porque a palavra de Deus, aleluia, ela é tudo na vida. Louvado seja Deus do homem e da mulher, aleluia, e de um jovem que está começando na presença do Senhor. Embora o salmista já diz no livro de Salmos, capítulo 119, a partir do versículo 9, como purificará o mancebo puro o seu caminho, observando conforme a sua palavra. No versículo 11 ele diz, aleluia, que ele escondeu a palavra no coração para ele não pecar contra Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 30, o profeta messiânico Isaías escreveu dizendo que os jovens, louvado seja Deus, se cansaram e se fadigaram, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão, louvado seja Deus, com asa como de águia, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fadigarão. Esses são os jovens que estão aqui nesta noite, esses são os jovens que estão aqui, aleluia, e podia estar fazendo qualquer coisa lá fora, mas preferiu estar na casa do Senhor dizendo, eu prefiro adorar, eu prefiro buscar, eu prefiro enaltecer. E se você vem enaltecer o nome de Deus nessa noite, já joga essa mão. Fica ele, porque Ele está aqui.
Sadarai. Amados servos e servas do Senhor, acabamos nesta oportunidade, louvado seja Deus, de ler uma palavra muito poderosa nesse livro de 2 aos Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 7, onde nos contam duas histórias. A primeira história, louvado seja Deus, de Acais, pai de Zedequias. Diz a Bíblia que esse Acais, ele começa a andar errante, louvado seja Deus, diante, aleluia, da face do Senhor. Diz a Bíblia que ele começa a fazer tudo aquilo que desagradava, que não era de conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que ele entra dentro do templo e transfere o lugar da adoração. Diz a Bíblia que ele entra no templo, ele quebra os vasos dentro do templo, ele pega a adoração que era para ser feita dentro do templo e começa a colocar nas esquinas de Judá. Aleluia. Para que o povo ali viesse adorar a outros deuses, para que o povo ali viesse a se inclinar a outros deuses. Aleluia. E diz a Bíblia que Deus, ele não se agrada com esse rei chamado Acais, a ponto de lhe fazer aliança com os inimigos do povo de Deus. Diz a Bíblia que esse Acais, ele vem a morrer, esse Acais, ele vem a falecer. E diz a Bíblia que o seu filho Ezequias, ele começa a reinar em seu lugar, e reinando em seu lugar, ele vai fazer uma visita no templo, ele vai fazer uma vistoria no templo, ele vai observar aquilo que estava acontecendo dentro do templo, e ele observa 4 coisas que estavam erradas dentro do templo. Ele observa 4 coisas que estavam erradas dentro do templo. A primeira coisa que ele observa que estava errada é que a porta estava fechada. A segunda coisa que ele observa que estava errada é que as lâmpadas estavam apagadas. A terceira coisa que ele observa que estava, louvado seja Deus, errado, é que o incenso não acontecia mais no templo. A quarta coisa que ele observa que estava errada no templo é que não tinha mais sacrifício em cima do altar. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: 4 coisas que estavam erradas no templo. Fala assim para ele: 4 coisas que estavam erradas no templo. Louvado seja Deus. Estava errada, mas voltou para o lugar. Aleluia. A primeira coisa que Ezequias observa é que a porta estava fechada. Quando a porta está fechada, não tinha acesso para o povo adorar. Quando a porta estava fechada, não tinha acesso do povo ter liberdade para entrar dentro do templo. Esse templo hoje simboliza a minha vida, simboliza a sua vida. Olha para o que está ao seu lado e fala assim para ele: você é o templo de Deus. Fala para ele aí: você é o templo de Deus. E a sua porta não pode estar fechada. A sua porta, ela tem que estar aberta, porque porta fechada não tem liberdade. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, mas só há liberdade quando a porta está aberta, mas só há liberdade quando a porta tem acesso, mas só tem liberdade quando a porta está aberta. Para ele fazer nada. A Bíblia fala sobre um paralítico que queria entrar na casa em que Jesus estava, mas diz a Bíblia que a multidão era tão grande que ele não consegue ultrapassar, ele não consegue entrar na porta. Diz a Bíblia que 4 homens pegam esse paralítico, eles
para ele, quando não tiver um lugar na porta para você, fala para ele assim, quando não tiver um lugar na porta para você, cria uma porta para chegar diante do mestre. Cria uma porta para chegar diante do mestre. Aleluia! Não diz a Bíblia, mas é uma conjecturação minha. Creio que aquele homem olha, ele diz, olha, eu queria até entrar pela porta, mas não consegui porque estava paralítico. Eu até queria passar pelaquela porta, mas a multidão era tão grande que vocês me impediram de entrar. Eu não consegui entrar, mas agora eu olho para vocês e digo, abre espaço, porque agora eu estou andando. Abre espaço, porque eu vou atravessar. A porta está fechada. Quando a porta se encontra fechada, é com muita busca. Já viu aquela pessoa que você busca por ela, ora por ela, mas a porta está fechada? Quanto mais você fala, meu Deus, está escorra. Meu Deus, muda. Você faz campanha, vai para o monte, coloca os joelhos, faz jejum e fala, meu Deus, é porque a porta está fechada. É porque a porta está travada. Mas não desista. Não desista. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, não desista. Não desista. Meu Deus! Alamanda, calachumbi, porque Jesus, ele não desiste até que a porta venha a se abrir. Jesus disse para aquela igreja, louvado seja Deus da Ásia, situada, louvado seja Deus na Turquia antiga e na de hoje. Jesus disse para aquela igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta. Se vocês abrirem a porta, não entrarei. Por que Jesus queria entrar? Porque a porta estava fechada. Mas ele disse que estava batendo na porta, assim como ele está batendo na sua porta e dizendo, eu quero entrar, eu quero te transformar, eu quero fazer a obra na sua vida, eu quero mostrar para o mundo, louvado seja Deus, que eu posso fazer. Jesus disse para aquela igreja, eis que eu estou à porta e bato. Mas aquela igreja não queria abrir a porta. Eles se exaltavam, assim soberbecer, dizendo, rico sou, e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. Alamanda, calachumbi, Jesus olha para eles e diz, olha, vocês são os miseráveis, vocês são desgraçados,